Bom dia, muito bom dia, ouvintes da Flores FM. É sempre uma honra, né, nós estarmos aqui. E também todos aqueles que nos acompanham através das nossas lives. Nós ficamos sempre contentes, né, de podermos levar a todos vocês que nos acompanham, que nos seguem, que nos ouvem, que nos apoiam, nós poderíamos dizer assim também, para que juntos a gente dê um significado maior às nossas vidas e esse significado que ele seja numa base sólida, que é o Evangelho de Jesus, que é toda a estrutura espiritual que hoje nós temos acesso e que, de uma forma relativamente simples, nos diz quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Se nós observarmos os nossos dias, veremos nós que verdadeiramente estamos longe disso, porque as nossas escolhas, as nossas atitudes, elas não estão, né, de acordo, em consonância com aquilo que os nossos irmãos maiores nos ensinam. E isso demonstra a nossa imaturidade espiritual e também a necessidade da nossa transformação. E o nosso objetivo é exatamente esse: buscarmos essas grandes verdades e levarmos a todos vocês através do Evangelho na rádio, que é o que nós estamos fazendo. Bom dia, Antônio. Bom dia, Alessandro. Bom dia a todos. Às vezes parece que as coisas são simples demais. Até são. Mas eu digo simples demais porque nós não aprofundamos, nós não entramos e não conhecemos alguma coisa da estrutura. Então, é a tal da ignorância, né? Ignoramos algumas verdades pequenas, mas ignoramos. E na questão da vida, a gente vai vivendo, ou sobrevivendo, como tem um autor que diz, né? Sobrevivendo, que é diferente, sem conhecer alguns pontos importantes. Porque à medida que a gente vai conhecendo, e eu disse que o nosso conhecimento de verdade ele é pequeno ainda. À medida que a gente vai conhecendo, nós vamos dando sentido à vida. Nós vamos entendendo algumas coisas dessa mecânica que tu citaste, de quem somos, onde estamos, por que estamos, o que é Deus na representação sobre as nossas vidas. E aquilo que é tão nebuloso, que para alguns pode ser que não faça diferença, começa a ter realmente sentido, começa a ter importância, começa a definir, começa a explicar e começa a satisfazer. Porque no momento que tu te torna parte, e sempre, né, lembrando, mesmo parte pequena, mas no momento que tu te torna parte, tu faz com que aquilo tudo tenha um ciclo. Tu faz, as coisas voltam, aquilo que está vindo tem um porquê, tem um sentido, tem um algo mais, uma causa que promove tudo e que a gente não entende muito das causas, né? A gente só vê as consequências, só vê o que está acontecendo, mas não observa o que está promovendo tudo isso. Então, é engraçado até, porque a gente fala no Evangelho e a proposta é abrir o Evangelho na rádio para discuti-lo, para entendê-lo, e a gente percebe o quanto ele nos responde algumas perguntas, nos faz refletir sobre algumas questões, o quanto ele nos possibilita nos tornarmos uma parte em movimento desse processo todo. Não só estar sobrevivendo, como eu disse, mas o vivendo de forma intensa, de forma colaborativa, de forma objetiva, dentro dos propósitos que muitas vezes nós não chegamos nem a pensar neles, vamos só deixando a coisa rolar.
é interessante essa parada de reflexão, nem que seja uma vez por semana, mínimo. É que verdadeiramente, né, o nosso ponto de análise, né, a nossa visão, ela é muito estreita, né? Aquilo que tu coloca é uma visão cooperativa, né? É dando que tu recebe, né? É amando que tu é amado. E nós ainda vivemos numa questão essencialmente naquilo que diz o Livro dos Espíritos, qual é a maior chaga da humanidade nesse tempo? O orgulho e o egoísmo. Então, nós vivemos, né, norteados pelo ter, né? Nós vivemos por essa competição, né, numa busca desenfreada de uma coisa que é ilusória e de uma coisa que nos foi dada, mas não para nós nos apegarmos, nos foi dada como forma de nós, em dividindo, em cooperando, nós verdadeiramente nos tornamos, né, instrumentos, nós estaríamos juntos, né, nesse grande mecanismo que é a vida. E, infelizmente, nós não compreendemos. Infelizmente, nós não compreendemos. Por isso que até eu peguei aqui, enquanto tu falava, que tu falou isso aí, eu peguei aqui de novo lá, Platão, acho que é. Não sei Sócrates. se... Sócrates. Ele diz, ó, a riqueza é um grande perigo. Todo homem que ama a riqueza não ama nem a si, nem o que está em si. Mas há uma coisa que lhe é ainda mais estranha do que aquela que está em si. O que está em si? Em ti? A tua alma. Uhum. A riqueza é a Tua matéria. essência, é. Então ele diz assim: o homem ama a riqueza, né? E todo aquele que ama aquilo que está lá fora não ama aquilo que está aqui dentro, Não reconhece? né? Que tu é um ser, digamos, eterno. E olha só, ele diz, ó, nem o que está em si, mas ama uma coisa que é ainda mais estranha do que aquela que está em si. Então, pela lei, né, pela lei e digamos, pelas oportunidades da própria vida, tu teria a chance de te reconhecer como alma. Só que tu não faz isso. Tu não tem interesse nenhum. Por isso que o evangelho ninguém se interessa. Né? Tu não faz isso. E tu ama aquilo que está fora de ti. Então, né, realmente vai ser, digamos, é meio complicado. Meio complicado. Isso que tu leu está dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, Sim, na introdução. na introdução. E Sócrates, que é o cara que proferiu essas palavras, ele viveu aproximadamente entre 300 e 400 anos antes de Cristo. Os caras pensavam, né? Exatamente, eles pensavam e eles analisavam. Né? Então, por isso que ele diz. E por isso que até os orientais eles falam, né, que a matéria ela é maia, é ilusão. A partir do momento que tu te apega às coisas materiais, tu está te iludindo, que é o que ele também está dizendo. Né? E então, o convite do Evangelho, o convite das palavras, né, dos grandes mestres, é verdadeiramente o quê? É tu entender quem é que tu é, onde é que tu tá e o que tu tem que fazer. Essa é a grande verdade, né? Não menosprezando a matéria, não, porque ela é útil, ela é muito necessária. Sim. Ela é muito necessária. Né? Até ao ponto que a gente tem que comer, a gente tem que, né, ter toda uma estrutura. Então, mas o nosso maior erro é exatamente essa supervalorização de uma coisa que a gente não conhece e de uma coisa que não é nossa, né? Para quem quiser, que está ouvindo, quiser ler sobre isso, tem umas 5 páginas. Resumo da doutrina de Sócrates e Platão dentro da introdução. E ele faz um contraponto com a questão do espiritismo, né? É a questão da doutrina. Para perceber a semelhança de algo que foi falado no espiritismo século XIX. Isso aqui, 300 anos antes de Jesus. Antes de Cristo. Para ter uma ideia que as coisas estão na nossa cara faz tempo. Exatamente. E aí... Nosso alcance. Exato. E aí, então,
ah, construir o reino de Deus, né, é tu, no teu tempo evolutivo, recolher elementos que te deem uma estrutura de continuidade, porque se a morte não existe, e eles também falam isso, Uhum. eles também falam isso, né? O próprio Paulo, ó, morte, onde está o teu aguilhão e tal, eles falam da imortalidade da alma, só que eles não compreendiam de uma forma mais técnica como isso tudo funcionava. Então, ah, se eu, né, não me preocupo com tudo isso, se eu não construo o reino de Deus dentro de mim, ah, aquele, aquela questão ah, utópica, né, de um céu, de um inferno eternos, né, de um céu de delícias, de um inferno de sofrimento, isso aí não encaixa mais. Não encaixa. E não acontece? E não acontece verdadeiramente, né? Então, quer dizer, tá, mas se não existe esse céu, se não existe aquele inferno, o que que existe? Uma continuidade. Mas existe uma Lógica. lógica. E se existe essa continuidade ela vai se dar em cima do quê? Ela vai se dar em cima de alguma coisa que a gente já tem. Então, não existem milagres, não existem favoritismo, né? O que existe? O livro O Céu e o Inferno ele é fantástico, né, de Allan Kardec, que ele explica, quer dizer, ele desmonta a Uhum. questão do céu e aí desmonta a questão do inferno. Então, quer dizer, se tu amava a Demonstra como não matéria, pode acontecer isso. exato, se tu amava a matéria, né, vivia só em torno disso, e aí tu lá, tu tá com o teu Porsche lá, 270 por hora, né, que tu comprou, recém comprou o Porsche, Tem que experimentar ele. exato, Se ele vai mesmo. a 270 aí tu te atravessa lá um, um quero-quero, tu te perde e tu morre. Uhum. Você foi. Por onde Porsche é que corpo. vai? Eu acho que pela velocidade ele vai direto pro céu, né? Ele já sai voando, né? Já sai voando. Para onde é que tu Mas vai vai? cair. Para onde é que tu vai? Aí Jesus, que é Jesus, ele dizia: onde está o teu tesouro, lá estará o teu coração. Né? Uhum. O, os teus desejos, eles ficam naquilo que tu acredita. Então tu acha que tu vai pro céu? Não, tu vai ficar, tu, tu vai continuar vivo, sim, porque tu não vai morrer, tu desencarnou, só que os teus apegos, eles estavam lá no teu Porsche, nas tuas coisas. E aí que se torna o inferno. Por quê? Porque tu não pode mais ter acesso a essas questões materiais, porque tu não Usufruir. tem mais um veículo Aham. material. Agora, tu tem só um veículo que é semi-material, né? Que é o perispírito. Uhum. É um corpo também, mas muito fluídico. Então, quer dizer, começou o teu inferno. Que é Porque onde, tu perdeu tudo. assim, a sede dos teus desejos está nesse corpo espiritual, não no corpo de carne. Então, por isso, né, onde está o teu tesouro, lá está o teu coração. Porque mesmo sem o corpo de carne, tu continua desejando. E Exato. aí, tu vai aonde tu quer, com a intensidade, com a força, porque não tem mais a resistência física, né? Exato. Para te impedir de estar nesses lugares ou em situações. É isso que a gente precisa entender de uma forma muito clara, porque Então, como não existe milagre, não claro. existe transformação de uma forma para outra, ninguém Então, vira anjo. construir o reino é fazer o teu melhor. É buscar Aqui dentro. nesse tempo, informações que te levem a tu ter, digamos assim, um domínio, um controle, né, sobre esses dois valores que são contrários, a questão da matéria e do espírito, que são leis Uhum. totalmente contrárias, né? Uma é uma lei constrangedora e outra é uma lei libertadora, né? Então, a partir do momento que tu entende isso, tu vai ter uma vida, que nem tu dizia, uma vida muito mais dinâmica, mais com propósito, né? Do que amontoar, amontoar, amontoar e entregar tudo depois, quando tu menos espera, né? Deixar o vazio no passado, porque fica um vazio, né? Se tu passou a vida nessa construção, quando tu sai, a construção ficou,
tu pensa, do que valeu se eu tô me dirigindo para um outro lugar e não tô levando nada, ou pouco. Né? Então, acumuleis tesouros, né? Onde a traça, a ferrugem não roubam, né? O ladrão não rouba. Tu acumulei tesouros no céu, no coração, que são eternos, né? Os verdadeiros tesouros. E o que são esses tesouros? Senão, né? ah, o entendimento, né? Num primeiro momento, de que existe uma lei e uma ordem, Deus, de que tu é um instrumento, né? E de que tu tem que fazer, é tudo através de um trabalho. Então, se não houver essa maturidade espiritual, tu vai morrer tipo 2 vezes, né? Bateu o Porsche, morreu. Vai para o mundo espiritual, nem vai para o mundo espiritual. Fica aqui na erreticidade. Periga ficar agarrado ainda ali. Sim. E aí, para Deus, o cara tá morto, né? Porque ele não... Anulado? Anulado totalmente, porque ele não tinha esse entendimento, né? E ele não tinha essa construção. Um exemplo simples, né? O que te define aqui? Quem que tu é e aquilo que tu tem. Mas principalmente aquilo que tu tem. O que te mantém aqui? O que te mantém é a energia ao qual tu tem acesso. Pela alimentação, né? Pelo oxigênio e pelo complexo vitamínico, né? Que de repente tu te dá no direito de agregar a tua dieta. Então, tu te mantém aqui buscando fora, né? Buscando fora os elementos que te dão uma certa sustentabilidade. Muito bem. Aí tu perde esse corpo físico, né? Tu não tem que mais buscar esse nível de energia. Muda o foco. Muda o foco. Só que tu continua com outro corpo. E aí, tu vai fazer o quê? Tu sabe como sustentar isso? Exato. Como é que tu vai sustentar ele? Uhum. Com o quê? Como é que tu vai manter ele? Mas é bem simples. Uhum. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. Porque a partir do momento que tu, amando, quando tu ama, tu te desapega do material. E quando tu te desapega do material, tu tá até pegando um valor maior, né? Que é uma concepção, que é um entendimento que tu tem de amar, de fazer o bem, coisas assim. Então tu tem conexão com um nível energético não denso, temporário, material, que é o nosso. Tu tem conexão com um nível energético muito mais sutil. E aí quando tu desencarna, né? Tu tem a perda material, mas se tu aprendeu aquilo que tinha que ser feito, tu não entra em tormentos, né? Tu não vai para o inferno de necessidades e de carências. Tu fica naquele ponto evolutivo onde que tu te encontra por evolução, por entendimento, por construção, mas se tu entendeu como tinha que ser feito, o próprio sistema, como esse sistema te provém, né? Ele te sustenta, né? Olha, a água, o sol, eles nos sustentam, né? Então lá o que acontece? Tu vai estar conectado e tu tem uma sustentabilidade naquilo que tu faz. Só que lá também é uma questão dinâmica. Não tem essa história de Bolsa Família ou sei lá o que, não fazer porra nenhuma. Tocar harpa e ficar no sol. E recebendo. Tu tem que trabalhar. Na realidade, tu é um instrumento. É que nem a gente diz às vezes, é como se tu fosse um tubo, um cano. Né? Você sai por baixo, entra por cima. Entende? Desentope, tem que ter fluxo. Tem que ter fluxo. Então, circular. Lá tu não vai ficar dormindo. Lá tu não vai ficar num eterno, né, uma eterna conversa com Jesus. Tu vai ser um instrumento. E pelo próprio fato de ser um instrumento, aquelas energias permeiam. Que é o mesmo caso do que nós aqui. O que o oxigênio faz no nosso organismo? Ele permeia. Ele vai até a última célula. E vitaliza ela. E vitaliza. Porque se a última célula não recebe oxigênio, ela morre. Oxigênio e o resto, né? Hidrogênio e assim por diante. Então, é um sistema material.
E nós temos um outro sistema, que é um sistema, né, mais sutil, perispiritual, que as crianças enxergam. E que precisa de vitalização também, né? Precisa de outro tipo, De de energia. elementos para poder. E a gente às vezes fica meio confuso. Ah, mas esse negócio de desencarnar, como é que é isso? Imagina que tu tá dentro da tua casa e tu tem que sair para ir trabalhar. Tu abandona a tua casa, é o desencarne, né? Tu sai dessa casa aqui e tu vai para um outro ambiente, um trabalho, o ambiente de trabalho. Lá está te oferecendo as opções, né? O que tu pode fazer. Então tu tem a oportunidade de te inserir nesse outro ambiente, de produzir nesse outro ambiente, de te qualificar nesse outro ambiente, para que quando tu retorne para casa, tu traga subsídios dentro de ti, aprendizados. Então, é uma metáfora simples, mas só para a gente ter uma ideia desse processo, né? Porque esse processo de ir para dentro de casa, ou sair de casa e trabalhar, para nós é um dia, mas é uma encarnação, e o espaço de uma encarnação que eu estou dizendo, né? As oportunidades que a vida está sempre nos oferecendo. Agora, se tu vai lá para o trabalho e tu cruza os braços, tu te esconde do trabalho, tu volta para casa com o quê? O que tu aprendeu? Nada, tu não traz nada. E aí tu vem com menos ainda do que tu tinha, porque tu perdeu a tua vitalidade, porque tu não fez ela circular. Jesus usa um termo muito legal, que é malbaratear, né? O que é malbaratear? É dar um valor menor Pequeno. do que aquilo que já tem. Ah. Então, a questão do sol, digamos, a questão dos elementos, eles têm o seu valor. E nós, nem isso não agradecemos. E não aproveitamos. Nós malbarateamos as coisas e achamos que as coisas não têm valor. Só que elas têm. E para tu conquistar as coisas, tu tem que trabalhar dentro das próprias coisas. Então, pelo fato, né, do malbaratear, né, servo mau e preguiçoso, tira daquele que tem um e dá para aquele que tem 10. Porque quem muito tem, muito terá. E aquele que o pouco tem, que pareça ter, até o pouco ser-lhe atirado. Então o que acontece? Como tu teve aqueles elementos, tu teve a saúde, tu teve aquele trabalho, e tu não honrou, deu o devido valor para aquilo que tu teve, tu vai perder aquilo que tu teve. Porque tu mal barateou. Tu tinha uma coisa sagrada e tu profanou. Que é o que nós estamos fazendo hoje. A maioria da humanidade hoje somos, eu brinco bastante, né? Somos ladrão nós. Perante Deus, nosso Pai. Sim. Ele deu para nós os elementos. É que nem um pai, né? Um educador, um professor, te dá um Lego lá para te brincar. E tu rouba o Lego e leva para casa para ser teu. Não, mas aquele Lego é para te aprender a fazer matemática, é para te aprender como é que funciona a coisa. Usar na escola. Usar na escola. E não para levar para casa. É tipo assim, ele te dá isso aqui, em vez de tu usar isso aqui para ler, aprender. Tu é meu. Pronto. E achando que tendo isso Que aí utilidade tudo tem, guardando assim. E achando que tudo isso para ti é teu. Então, é o que nós estamos fazendo, nossas guerras, nossas ignorâncias, nossos apegos, nossas lamúrias, são todas elas resultados da nossa ignorância. Né? De uma ignorância que a gente está se agarrando numa coisa que é ilusória. Né? Só apontando erros, né? Ao invés de arregaçar, e o que eu posso fazer? Talvez eu não consiga resolver aquele problema lá que está lá adiante. Não, é bem provável que não. Mas eu tenho responsabilidade com a minha vida. O que eu estou fazendo com ela, de que forma eu estou potencializando as oportunidades que chegam até mim e espargindo elas. Não, nós é uma coisa, o ser humano é uma coisa espetacular. Mas a gente tem que aproveitar esse tempo e acordar enquanto é tempo. Acordar enquanto é tempo. Quando Jesus dizia, não julgueis. Quando Jesus dizia, perdoar até 70 vezes 7 vezes, né? Significa dizer o quê? De uma forma um pouco mais profunda, digamos, né? Significa dizer o quê? Onde é que tu tá?
tu está na matéria. Como é que a matéria se comporta? É dual. É bom, é mal, é rico, é pobre, é bonito, é feio. As duas faces, É né? as duas faces. Uhum. E aí nós viemos para cá para aprender. Ao invés de nós agregarmos e aprendermos, nós ficamos brigando e julgando. Uhum. Então, com certeza existe o feio. Sim. Com certeza existe a violência. Uhum. Com certeza existe o demônio, digamos. Mas também existe toda outra contraparte. E o interessante é que nós ficamos praticamente perdendo um tempo grandioso julgando a obra. Como é que Deus foi criar isso aí? Né? Como é que isso Bandidagem. foi acontecer comigo? É. Eu que sou um cara bom, E né? o tempo passando. né? Então, ao invés de nós entendermos que somos iluminados num ambiente terrível, que é dual, né? Nós somos seres eternos num ambiente temporal, nós ficamos aí brigando, um roubando o Lego do outro, um acusando o outro, culpa tua, e ninguém agrega, e ninguém constrói. E aí quando tu vai para um setor inexorável, que é o esparidão da morte, né? Quando tu chega lá, aí sim, tu trema a perninha, por quê? Porque realmente tu não sabe para onde tu vai, tu não sabe o que tu fez, tu não sabe o que tu tá levando, e verdadeiramente tu vai padecer, né? Que não é por acaso do inferno de Dante, Uhum. né? Uma visão né? de tormento, né? De tormento. Narrada. E, Forma- não, e Jesus também narra isso, e todos narram isso. É. Todos. Se nós procurar aqui, eu acho que eles falam disso. Eu acho que o Sócrates fala assim. Dos ambientes Sim. de tormento. Quando ele compara, né? Ó, chama o homem vicioso a este amante vulgar que ama o corpo antes do que a alma. O amor está por toda parte na natureza. O amor é a energia motriz, Uhum. né? O princípio motriz, que nem a luz do sol. Se não tivesse sol, caixão para todo mundo. Materialmente falando. O amor está por toda parte na natureza, que nos convida a exercitar nossa inteligência, de como tracionar, de como dar e de como está dentro dele. É encontrado até nos movimentos dos astros. É o amor que orna a natureza de seus ricos tapetes. Ele se enfeita e fixa sua morada lá, onde encontra flores e perfumes. É ainda o amor que dá paz aos homens. Calma ao mar, silêncio aos ventos e sono à dor. É poético, né? Mas hoje nós temos a ciência. É impressionante. Eu sempre coloco a época em que isso foi falado. Sim. Para ver, né? Então, Por isso, qual o maior mandamento? Né? Não, o interessante é aquilo que a gente diz. Isso a gente tem que repetir um monte. Tem que repetir. O cara chega lá para Jesus e diz, né? Senhor, o que eu faço para ter a vida eterna? E a resposta dele é contundente. Responde. o que está escrito na lei, ele pergunta. Exato. Mas não é Ele na não lei. responde, ele pergunta, tu sabe? Ele tá Mas dizendo, na "Tu sabe?" tua lei, Antônio, não é na lei que está escrito, Sim. nos livros, na lei Tá que está dentro de escrito. ti, tu sabe? Exato. Por que tá me perguntando? Não. Como Mas usa? a lei que te move, que te orienta, que te dirige. Uhum. Por quê? Nossos irmãos mais ignorantes, eles não são orientados por uma lei. Específica. Mas tem uma lei. Não, mas eles vivem por ego. Sim. Eles vivem por interesse. Sim. Então, a lei, ela é proporcional O àquilo entendimento, a que tu abertura te dela. permite. Uhum. Que tu te permite. Não é que é aquela velha história. Aí eu dei o livro dos Espíritos pro cara, na segunda-feira ele me devolve, ele diz assim para mim, eu não quero estudar isso aqui porque eu vou ter que deixar de ser aquilo que eu sou. Por quê? Porque ele não queria um degrau evolutivo dentro da lei. Ele Ele não queria está- viver na lei antiga. Uhum. Então, o que está escrito na lei? Na tua lei. É. Né? Tipo, o que tu entende de vida eterna para compreendo? estar na vida Uhum. eterna?
Entendeu? Como é que eu elaboro isso? Se tu tá no olho por olho e dente por dente, tu acha que tu vai ter paz de espírito? Entendeu? Não, né? Então, aí, por isso que Jesus, né, ele veio para nos orientar, né? Por isso que ele diz, o que está escrito na lei? Ou seja, é a tua lei. Tu está no olho por olho, dente por dente? Tu está no não, 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 por medo, por temor, demônio, inferno, né? Ou tu já tomou a tua cruz e está seguindo? Ou tu já te libertou totalmente e tu é uma alma dentro de uma estrutura grandiosa e que tudo depende do teu trabalho e de ti? Onde é que tu está? Que essa é a É questão uma da escala, lei. né? É a questão da lei. E eles nos colocam, as mensagens espirituais que tem aqui nesse livro, eles nos colocam. É só a gente parar e observar. A gente, se eu observar. Será que eu estou mais perto do anjo, do ser angelical, ou do ser primitivo? É uma obviedade, é óbvio. Estou mais perto do ser primitivo. É só ver o que pulsa dentro de mim, que muitas vezes eu não faço, mas que ainda pulsa os meus desejos, as minhas vontades, as minhas primitividades mais densas, para ver se eu tenho lampejos de anjo. Então, a questão evangelho e a minha lei, eu sempre digo, ela é muito... O aprendizado ele é individual, não tem como não ser, né? E eu tenho que me preocupar com o meu aprendizado. Não adianta eu ficar vendo erro. Ele disse aqui agora, Sócrates falou, né? O amor está em tudo. Que tu olhar para fora, existe a presença do amor até nos aços, ele diz. Mas a gente às vezes não consegue ver isso, não consegue perceber, só vê erro, erro, erro. Não, e o interessante, continuando o diálogo lá de Jesus, né? Aí o cara cita a lei que está escrita. Né? Ele cita. Ele sabe. Amarás o Senhor né? teu Deus, né, com todo o tarantantã, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus responde, está escrito. Fazei isso e terás a vida. Responde. Ele diz, faz isso e tu vai viver. E tu vai viver. Mas o que é a vida? É isso que nós estamos vivendo aqui? Não. Vida é consciência de Deus. Vida é outra coisa. Vida é conexão. Vida é tu estar... Jesus, né? Eu não faço a minha vontade, eu faço a vontade daquele que me enviou. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. Vida é tu ser um instrumento de vida, ser um instrumento de bem. Vida é tu estar num ambiente dual, terrível, né? Morte, feiura, todos esses contrapontos, e dentro do contraponto, tu é um. Mas de luz. Brilhar era essa luz perante os homens. Dentro de uma tempestade, tu entende? Tu é um ponto equilibrado, um filho do Senhor. Eu ia dizer isso, trabalhando, filho de Deus. Isso. Assume a tua responsabilidade. Um filho do Senhor trabalhando dentro de uma tempestade. Mas sabendo quem ele é, sabendo quem ele é, sabendo quem é o Pai, sabendo quem é o Senhor e sabendo a tempestade que momentaneamente tu foi colocado ali no meio. E que tu tá ali por algum motivo. E que essa tempestade... E esse motivo é bom. Exato, é bom. Tu e pode que agir. E que essa tempestade tem o seu tempo. Né? É quem quebra o evangelho. É uma visão... É uma visão, não digo nova nem diferente, mas é uma visão que muitas vezes a gente não quer saber, né? Sim. Não digo nova nem diferente, mas é uma visão atual, né? Não, eu diria que é uma visão resultante, né? De um conjunto de informações às quais que nós temos acesso, que por lógica a gente pode falar esse tipo de coisa. Por lógica, né? Por Exatamente. Lógica. Porque a ciência é lógica. É só observar. Matemática é lógica. Então é lógica, né? Onde é que tu tá? Cara, que é o inferno. Né? A maioria das pessoas vão dizer hoje. Tá, mas tu é quem? O que tu tá fazendo com isso? E o que tu tá fazendo? Julgando a obra ou sendo útil? Né? Capítulo 12, amai os vossos inimigos. Também Jesus não é fácil, né? Ele dá cada lição pra gente. Amai os vossos inimigos. Claro, porque nesse ambiente dual que tu tá, tu vai ter inimigos. Por quê? Porque se a tua luz brilha
perante os homens, aqueles que estão na cegueira, muitas vezes eles não compreendem, né? E pelo fato de tu ter, né, eles acham que podem ter também. Então, o conflito num ambiente dual, ele sempre vai existir, porque as trevas, elas conflitam com a luz, o bem conflita com o mal, a beleza conflita São opostos, com né? a feiura, né? Hum? E aí, então, nesse emaranhado de forças, tu entende? Tu vai ter irmãos teus que não vão gostar de ti. E aí, por isso que ele diz que tu tem que amar exatamente aqueles que não gostam de ti, porque eles não compreenderam a luz ainda. Eles não entenderam as coisas. E se tu está aqui ainda no meio deles, é que tu tem que trabalhar com eles. E trabalhar com eles é amar eles. Emmanuel, Porque se tu amar os teus, tu não tem mérito nenhum, ele diz. Não tem diferença nenhuma, né? Não tem mérito, tu não agregou. Tu não fez nada além. Exato. Emmanuel, em alguns textos, ele fala sobre essa questão, né? De como tratar o outro que é diferente de ti. Aqui ele está usando o termo inimigo, mas às vezes não é tão grande assim a divergência. Ele diz assim, tu não pode querer impor, querer afrontar, querer contrapor a ideia dele ou a atitude dele. Trata com amor. Entrega para ele a coisa boa, porque é o que tu pode fazer para auxiliar essa transformação positiva dele. Até porque, quem somos nós para nos colocarmos como detentores da verdade ou da razão? Então é o primeiro erro, né, que a gente acha que está numa posição superior e não se está. Tu tem um grande amigo que tu gosta dele, né? E esse grande amigo, ele rouba a tua esposa, que tu amava ela. Que tipo de sentimento tu vai sentir pelo cara? Né? Esse que tem 4 letras aqui, ó. Ódio. Ódio. Beleza. Compreensível. É compreensível. Sim. No ambiente nosso é compreensível. É a resposta natural. Né? Agora, eu estou te dando para ti tudo aquilo que é meu. Para ti odiar o teu irmão? Uhum. Aí tu vai me dizer, não, mas ele era muito amigo meu e ele me roubou aquilo que eu mais amava. E aí ele vai te dizer, mas tu sabia onde que tu estava? Tu sabia que tu estava sujeito a todo esse tipo de coisa? E muitas vezes eles vão te botar o dedo na tua consciência e vão te dizer assim, porque se um não quer, 2 não brigam. Se tu perdeu lá, olha por que tu perdeu lá. Porque tu fez isso. E aí? Aí diz, né? Não adianta espernear. Não, mas digamos, né? Sim, é o amor próprio que começa a ficar... Então, os ódios manifestados, eles não têm fundamentação. Uhum. Sim. Eles não têm fundamentação nenhuma. Então, tu não pode pegar um elemento construtivo, um elemento transformador, que é a vida que permeia em ti, e usar desse elemento, que é o pensamento, que é o sentimento, e desestruturar, malbaratear, gerar um campo altamente energético negativo com coisas que te foi dado para abençoar, que é o que a gente faz. E aí tu vai ter que prestar conta e tu vai ter que pagar até a última moeda. Por quê? Porque tudo aquilo que eu te dei, o que tu fez, cara? Em vez de perdoar e tal. Não, era o meu amigo, me traiu, e blá. Tipo criança, né? Isso não tem argumento. Foi ele que começou. Eu só dei o troco. Me defendi. Não cola, né? Não cola mais. Não cola mais. A gente é responsável pelas nossas atitudes. Exato. Se os outros fazem, os outros. Por isso que, olha a beleza da vida e a beleza desses livros também, né, cara? Por isso que, cabeçudo que tu é, fazendo aquilo que não deve, o que vai acontecer se tu continuar gerando esse nível de energia deletérico dentro de ti? O que vai acontecer? Morte física. Tu vai destruir o equipamento. Uhum. A longo ou curto prazo, depende. Tu vai destruir o equipamento. Começa com uma doencinha, uma dorzinha, mas sim. Vai na insistência. O ódio te dá problema de fígado também, né? Mas digamos, ele te mata. Não mata o cara, mata a ti. Sim, porque tu tá dentro de um instrumento. É verdade. Não vai matar ele. Porque tu tá dentro de um equipamento. E aí o que acontece?
esse equipamento é movido por uma energia que é tracionada do sistema, que é o que eles dizem aí, o amor, né? Uhum. Então, quer dizer, tu tem que fazer isso, e eles dizem para fazer isso. Só que tu tá num ambiente dual, e o teu melhor amigo que tu tanto amava, roubou o que tu tanto amava, e tu começa a odiar, e tu diz, eu perdoo, mas não esqueço, né? Não quero nem ver. É, E vai pingando, né? veneninho dentro. E aí o que que acontece? Essa criação que tu faz, ela passa por meio do teu corpo, que é tipo um mata-borrão, né? Uhum. E aí o Tem teu que ser corpo... drenada? Exato. De E dentro como pra ela é uma fora. energia densa e como é uma energia altamente negativa, ela vai entupindo os filtros. Ela vai retendo no físico, Exato. que é o filtro, né? E vai gerando as doenças. Que é ali que mens sã, corpo sã. Que é aí que, se Deus é pai bom e justo, como é que o cara nasceu cheio de pereba? Uhum. Que não conseguiu drenar na outra. Mas tá no espiritual. E Não. precisa do corpo para poder fazer essa limpeza. No exemplo desse cara que odiou e não perdoou, e o que está amarrado na terra está amarrado no céu, o que acontece? Ele desencarna com essa mágoa. E essa mágoa que destruiu o corpo físico dele, desestruturou totalmente o corpo perispiritual dele, com um corpo mais sutil. E quando ele for pedir um novo equipamento, ele não tem Ele tem drive. um molde desequilibrado. Ele tem um molde desestruturado. desequilibrado. Então ele não vai conseguir montar Uhum. o computador, o corpo de uma forma organizada, porque ele desorganizou. E o começo da desorganização tem início quando Ali. ele não aplica a lei, Uhum. no ódio. Porque a lei diz amar, amar e não odiar. É aquilo que foi dito antes, né? A passagem evangélica. Aprendestes o que foi dito: amareis vosso próximo e odiareis vossos inimigos. Eu vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos do vosso Pai que estás nos céus, e faz erguer o sol sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre justos e injustos. Porque se não amardes, senão aqueles que vos amam, que recompensa disso tereis? E ele ainda compara, né? Os publicanos não o fazem também? E se não saudardes, senão os vossos irmãos, o que fazeis nisso mais do que os outros? Os publicanos não o fazem também? Eu vos digo que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. São Mateus capítulo 5. Vê, não entrareis no reino dos céus. Então Jesus ele tinha que vender uma imagem fora, tu entende? Sim. Não entrareis no reino. Tu não vai fazer parte. Mas aí também no festim de núpcias ele explica como é que tu entra no reino, né? Como é que o reino ele está dentro de ti, porque ele chega pro cara e diz assim, tchê, Como é que tu entrou aqui? onde é que está a tua veste nupcial? Que é o Sim, corpo, né, o corpo limpo, Uhum. um corpo em paz de espírito, de ter vivido a lei durante toda a vida, cheio de ódio, cheio de traíra, de traição, de não sei mais o quê. Então, claro, como é que tu entrou? Né? É estar. Só que Jesus precisava, naquele tempo, dessas figuras, né? Uhum. De dizer um reino fora, mas o reino ele está dentro de ti. E interessante também, né? Que não é só num ponto do evangelho. Lê esse outro aqui embaixo, então. Aqui está em São Lucas. Esse foi Aqui. São Mateus, agora são... Aqui é São Mateus, né? São Mateus, aqui é São Lucas. Aqui é Lucas, então. Lucas. Se não amardes, senão aqueles que vos amam, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida amam também aqueles que as amam? E se não fazeis o bem, senão aqueles que vô-lo fazem, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida fazem a mesma coisa? Que comparação, né? Sim, os bandidos, entre aspas, Tu respeitando. é igual a eles. Tu entendeu? Então Faz a tu mesma quer ser coisa. diferente, tu quer, eu sou bom, eu sou filho. Filho na ideia, né? Se vós não emprestais, senão aqueles de quem esperais receber o mesmo favor, que recompensa tereis? Uma vez que as pessoas de má vida se emprestam mutuamente para receber a mesma vantagem? Mas, por vós, amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos e emprestai, sem disso nada esperar. E então vossa recompensa será muito grande, e sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e mesmo para os maus. Sede, pois,
cheios de misericórdia, como o vosso Deus é cheio de misericórdia. E o pior é que é verdade. É uma grande verdade, porque a misericórdia do Pai, ele não cobra tudo aquilo que ele nos dá. E a gente nem reconhece também tudo isso, né? Uhum. Fica aí uma lição para todos nós, né? Lição evangélica, nem livro dos Espíritos, né? Vamos Palavra lá. de Jesus. Palavras de Jesus, né? Amai os vossos inimigos. São Mateus e São Lucas. Exato. E é de uma profundidade que tá louco. Tão profundo, é tão belíssimo, belíssimo, que ele diz assim, ó, a fim de que sejais filhos de vosso Pai que está no céu, que faz erguer o sol sobre os bons e maus. Não faz distinção. Exato. Ele alimenta Uhum. ambos, que faz chover, ele abençoa ambos. Esse é Deus. Um grande abraço a todos aí, que a gente possa. Estamos estourados já no tempo, né? Uhum. Que a gente possa nos aproximar, né, dessas grandes verdades e pedra a pedra, né, atitude a atitude, momento a momento, construirmos o reino de Deus dentro de cada um de nós. E os outros são No seu nossos caminho, irmãos, né? É. São nossos irmãos. Isso aí. Obrigado a todos pela companhia. E é a nossa tentativa, né, de todos nós, aprendermos para podermos, nos momentos que a vida nos proporciona, fazermos algo diferente daquilo que nós íamos fazendo. Nós temos que fazer algo sempre melhor com relação a nós mesmos. Bom sábado a todos. Até semana que vem.